Boa tarde, povo bonito. Boa tarde, porque eu tô gravando à tarde. Mas se você estiver assistindo cedo, é bom dia. Se estiver assistindo à noite, é boa noite. Nós estamos falando sobre embriologia humana. Então, aqui nesse desenho, se vocês assistiram o vídeo que eu mandei na aula passada, daquele professor lá explicando o que acontece, então ele tá bem assim didático para entender. Olha, tá mostrando ali, ó, no primeiro momento, quando a célula foi fecundada, ela se divide em 2, depois em 4, depois em 8. Quando ela se torna um maciço de células, ela se chama mórula. Quando ela se torna oca, ela se chama blástula. Então, quando ela começa a sofrer invaginação para formar aquele tubo lá dentro, que ele até falou que os cordados, né, que é o nosso caso, forma primeiramente o intestino, né, através dessa projeção aqui, dessa invaginação. Então, começou a gástrula lá, terminou a gástrula aqui. Ou seja, de um amontoado de células maciças, vai fazendo a diferenciação celular para formar os diversos tecidos que a gente apresenta. Aqui nessa outra figura, está mostrando aqui desde a formação do zigoto, está mostrando o que acontece em cada fase do embriãozinho aí, ó. Tá mostrando que a idade em semanas, a partir da 8ª semana, ele se chama feto já, né? O período fetal, tá aqui, ó, o período fetal. Então, aqui, ó, o período, a idade do embrião em semanas. Então, com 3 semanas, aqui ele tá iniciando, aqui ele tá bem disforme, não dá para notar de que animal que seria esse embrião, né? Pode ser um cordado qualquer. Depois eu vou mostrar para vocês ali a embriologia comparada, mostrando que na idade inicial ali do embrião, eles são praticamente idênticos. Então, entre a 7ª e 8ª semanas, começa o desenvolvimento do coração, dos membros superiores, dos membros inferiores também. Quando chega aí, né, na 9ª semana, que já é um período chamado período fetal, ou seja, é um feto, ele já vai começar o quê? Da 9ª para a 16ª semana, já começa a formar os olhos, os dentes, lógico que os dentes internamente, né, gente, porque neném dificilmente vai nascer com dente, acontece, mas é raridade. O palato, que é a parte superior aqui da boca, né, da mandíbula superior. Os ouvidos também, da 9ª para a 16ª semana. Da 16ª semana em diante, já vai formar o quê? Vai começar, né? Gente, não é simplesmente só um dia, não tem olho, no outro já brota um olho. Não, isso é contínuo. Então, na 9ª semana começa e só vai estar totalmente desenvolvido lá na 38ª semana, que é quando o bebê já vai estar praticamente pronto para nascer. Da 20ª semana para a 38ª semana vai estar formando aí muito especificamente o sistema nervoso central. Por quê? Porque é ele que vai comandar todas essas outras estruturas. Então aí é o encéfalo, é a medula, os nervos periféricos. Então tudo vai estar sendo formado assim mais continuamente nessas semanas aí, da 20ª à 38ª. A genitália externa também vai estar sofrendo diferenciação desde a 16ª semana até a 38ª. Então, nós vimos que é uma coisa contínua, que vai cada dia aparecendo uma estrutura nova e tem a ver com aqueles processos de diferenciação celular que a gente viu lá na aula passada. Então, a embriologia comparada aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, na primeira fileira, essa primeira fileira aqui, ó, vários embriões no primeiro estágio de desenvolvimento. Daria para você falar que animal que seria, que formaria cada um deles? Eu não conseguiria, dificilmente. Na segunda fileira, já mostra eles no estágio mais avançado de diferenciação. Na terceira, já mostra o animal praticamente como ele seria. Eu não estou conseguindo ler aqui direito, porque está bem
pequenininho, mas eu sei que tem um gato, eu sei que tem um ser humano, eu sei que tem peixe aí, eu sei que tem vários animais diferentes que tem um pintinho aí, parece, se não me engano. Então, assim, lá no início da embriogênese, né, eles vão começar o seu desenvolvimento bem parecidos, com as mesmas estruturas, mas a partir de um certo estágio de gestação, acontece o que o DNA determina que aquilo ali vai ser. Por quê, gente? Porque cada espécie ela tem o seu DNA que comanda as suas determinadas características. Então, a filogênese, ou o desenvolvimento da linhagem genética, que vai definir a espécie ao qual o embrião pertence, é que vai fazendo esses processos de diferenciação. Então, perde a cauda, ganha os membros, ou vão ser braços, ou vão ser nadadeiras, ou vão ser asas. Então, assim, existe uma semelhança muito grande entre os cordados, vertebrados, né? Vocês lembram o que é um cordado, né? Que é aqueles que possuem a notocorda, que é uma estrutura que dá sustentação ao embrião e que futuramente se transforma na coluna vertebral, né? Então, são todos os vertebrados. Opa, essa não é de vocês não, deixa eu ver aqui. Aí aqui tá falando um resumo sobre todas aquelas fases que já foram ditas para vocês, ó, sobre as questões da clivagem. A clivagem são as divisões mitóticas que acontecem, aí formam as células iniciais, que são os blastômeros. O primeiro estágio é chamado de mórula, que é maciço, depois a blástula. Essa blástula, ela já é o que? Ela vai delimitar uma cavidade, ou seja, é aquela parte oca. Essa cavidade chama blastocele. É nessa fase que os embriões possuem as células tronco, que são células o quê? Indiferenciadas, que vão poder formar qualquer tipo de célula futuramente. A partir daí acontece a gastrulação, onde o embrião vai produzir ali aquela invaginação que pode formar ou boca ou ânus. No nosso caso, forma-se o ânus primeiro. Vai começar a formar os folhetos germinativos, né? Então, que folhetos são esses? Ectoderme, endoderme e mesoderme. Na ectoderme, forma-se a epiderme, ou seja, a pele, unhas, pelos, a córnea, cartilagem, ossos da face, tecidos conjuntivos das glândulas salivares, lacrimais, timo, tireoide, hipófise, sistema nervoso, encéfalo e neurônio, entre outros. Na endoderme, que é a fase intermediária. Essa ectoderme é a parte mais externa. Endoderme, o pâncreas, o sistema respiratório, exceto cavidades nasais, pulmões, fígado e epitélio da bexiga urinária, entre outros. Na mesoderme, para terminar, né, forma-se a derme da pele, ou seja, a camada mais interna da pele, músculos, cartilagens e ossos, exceto da face, medula óssea, rim, útero, coração, sangue, entre outros. Ao final da gastrulação, o embrião é chamado de gástrula. Então, forma a gastrulação, aí chama-se gástrula. A última fase do desenvolvimento embrionário é a organogênese, onde vão ser formados os órgãos, os sistemas e etc. E esse estágio, o primeiro estágio, no caso, é a neurulação. Neuro tem a ver com o sistema nervoso, então vai formar aí essa questão do cérebro, do encéfalo e tudo. Depois, acabou essa parte aqui. Por último, né, a organogênese, que é a formação dos órgãos, aí termina até a 8ª semana de gestação. Nesse período, o embrião mede cerca de 3 centímetros de comprimento. E depois, ele só vai crescendo. Por quê? Porque as células vão se dividindo. Então, não é que as células vão crescendo, é porque as células vão se dividindo. Já está cada uma no seu específico lugar. Cada célula já tem a informação do tipo de tecido que ela tem que formar. Então, ela só vai se dividindo por mitoses e formando os órgãos completamente, tornando possível ali acontecer as funções que cada órgão vai desempenhar. Assistam a esse vídeo, deixa um recadinho lá no YouTube que você assistiu, porque eu vou estar fazendo controle por lá.
Quando não for uma aula online, gente, vai ser por vídeo. Então, você deixa lá, assistir o vídeo, ou então deixa um joinha. Mas tem que deixar, gente, para eu ver o nome de quem é que tá assistindo os vídeos que eu tô mandando. E vai ir uma atividadezinha junto. Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima, viu? E bom resto de semana para quem tá aí de férias, né? Que não ficou de recuperação até semana que vem, que vai estar de boa. Então, eu vejo vocês que não estão de recuperação só na outra terça. E os que estão de recuperação, nos vemos na quinta-feira. Então, fiquem com Deus. Tchauzinho.